Você já sentiu que a sua fé está balançando? Já começou a duvidar de coisas que antes você tinha certeza absoluta? Já se pegou orando sem ter certeza de que aquilo significava alguma coisa? Ou sem estar certo de que tinha realmente alguém te ouvindo em algum lugar? Se você já passou por isso ou está passando, eu quero te dizer aqui, você não está sozinho, sozinha. Eu mesmo já passei por essas circunstâncias e vou te dizer, ser bem honesto com vocês aqui, às vezes passo. Isso não significa necessariamente que você está perdendo a fé, que você está perdendo a sua conexão com Deus. Às vezes isso é só um processo até de amadurecimento. Eu tenho aprendido que muitas das nossas crises de fé, na verdade, são crises de crenças. Nós entramos em crise, nós começamos a duvidar, a questionar das crenças, daquilo que aprendemos sobre Deus. Nosso problema não é necessariamente com Deus. Nosso problema é com as informações que recebemos acerca de Deus. Alguém já disse que a crise de fé é aquele momento em que Deus se mostra diferente daquilo que nós aprendemos sobre Ele. Nós aprendemos algumas coisas sobre Deus. E a vida vai nos apresentando uma realidade, ou Deus vai se mostrando de um modo diferente do que nós aprendemos. E aí nós entramos em crise. Por isso, muitas das nossas crises não é uma crise de fé necessariamente, é uma crise de crenças. Coisas que aprendemos na nossa infância, coisas que foram incutidas em nós através da teologia da igreja onde nós crescemos, algumas dessas coisas parecem não fazer mais sentido. Diante da realidade, diante do que é posto pela vida, parece que algumas dessas informações, algumas das proposições que nós aprendemos e professamos e por tanto tempo nunca duvidamos, essas coisas parecem que começam a perder o sentido. E o nosso chão sai debaixo de nós e nós nos sentimos perdidos, em crise. Mas talvez você esteja passando mesmo por uma crise de fé. Você esteja passando uma crise relacionada à sua experiência com Deus, à sua fé no próprio Deus. Vamos hoje conversar sobre como lidar com essas questões, com essas crises espirituais, com base na própria Bíblia, em gente que passou por esses momentos, que duvidou, que questionou, assim como eu e você. Para vocês que estão chegando agora, meu nome é Vinícius, esse canal é um espaço para a gente conversar, inclusive, sobre as nossas crises de fé, sobre essas questões que angustiam a nossa vida e faz com que a gente se sente inadequado, às vezes até num ambiente de igreja. Você pensa, não, eu tenho que parar de vir aqui porque eu estou em crise, parece que todo mundo aqui tem tanta certeza sobre tudo, e eu estou duvidando de tudo, então eu não caibo mais aqui, eu tenho que parar de frequentar esse lugar. Calma, vamos conversar, vamos usar esse espaço aqui para a gente conversar e eu estou à disposição mesmo para trocar uma ideia com vocês, beleza? Deixa aí nos comentários as suas impressões, se você já passou por crise de fé, se você está passando agora por uma crise de fé que às vezes pode ser desencadeada por N questões. Vamos conversar sobre isso. Não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no canal caso você não seja inscrito, ok? Vamos para o tema. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que amaram a Deus profundamente, mas passaram por vales sombrios de dúvida, de crises, de questionamentos. O próprio Abraão, o pai da fé, não estava muito crente de que Deus haveria de cumprir a promessa que tinha sido feita para ele. A Sara, esposa de Abraão, riu quando ouviu a promessa de que ela teria um filho dela e de Abraão. Números 11, Moisés estava tão sobrecarregado que ficou difícil assim, confiar em Deus. Ele pediu para morrer, para que Deus o levasse logo. Em muitos dos salmos, Davi, o homem segundo o coração de Deus, se sentia tão angustiado, desesperado, abandonado, que questionava: até quando, Senhor? Até quando? Emã, o Ezraíta, no Salmo 88, um dos salmos mais tristes da Bíblia, ele, em alguns momentos, parece atribuir a Deus a culpa dos problemas que ele estava passando. O Emã, ele está desesperado no Salmo 88. João Batista, que batizou Jesus, que viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma
como se fosse uma pomba, ouviu uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. João, que viu isso tudo, que soube dos sinais e dos milagres de Jesus, chegou um momento que ele questionou, ele duvidou, ele pediu para os seus discípulos irem até Jesus e perguntar: é o Senhor mesmo que haveria de vir? Ou a gente deve esperar outro? Eu estou em dúvida, eu não tenho mais certeza. O próprio Senhor Jesus sentiu uma angústia na fé no Getsêmani, que a oração dele não é uma oração de alguém que tem certeza absoluta. Ele ora: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu não sei se eu estou querendo passar por isso não. Se houver um outro modo, afasta de mim esse cálice. Seja feita a sua vontade. Mas se puder, não me deixa passar por isso. Isso é uma angústia profunda pela qual Jesus estava passando, e isso faz com que as nossas crises de fé não sejam algo estranho. Pessoas passam por crises. A dúvida não é o oposto da fé. Às vezes ela é o solo onde a fé amadurece e cresce. Uma coisa que precisa ficar clara para nós: Deus não se assusta com as nossas crises. Ele sabe do que somos constituídos. Ele sabe que nós somos pó, que nós somos fracos, que nós duvidamos, que nós questionamos, que nós olhamos o vento ao nosso redor e nos amedrontamos, que nós olhamos as circunstâncias ao nosso redor e a gente se encolhe pensando: eu não sei se vai dar certo, não sei, será que Deus vai fazer algo? Não sei nem se há um Deus, olha o que está acontecendo com a minha vida. Deus sabe que nós passamos por circunstâncias, por momentos assim. Ele não se ofende com a sua dúvida, entende? Deus não vai ficar irado porque você está questionando. Ele não vai ficar ofendido, ressentido porque você está duvidando. Deus aguenta o tranco, ele aguenta os nossos questionamentos. No Salmo 73, Asaf confessa que quase perdeu a fé, que escorregou, quase perdeu a fé, vendo a prosperidade dos ímpios. Isso quer dizer que você e eu, nós podemos ser honestos com Deus na nossa oração, sem fingimento. Nós podemos ser transparentes, e aqui eu quero contar algo que aconteceu comigo. Houve um momento da minha vida, lá no meu primeiro ano do curso de História. Eu sou formado em História, sou professor de História na Rede Pública de Educação. E lá no meu primeiro ano de História, eu, diante de argumentações que foram postas, nem pelos professores, mas por alguns colegas, eu tinha um colega ateu muito competente no seu ateísmo, um cara militante do ateísmo. E ele, vez ou outra, distribuía algumas coisas, falava algumas coisas, distribuía algum folheto, algum material sobre ateísmo e religião e tal. E aquilo começou a fazer sentido para mim. Essa ideia de que não há um Deus, de que o que nós temos é isso aqui mesmo e acabou. Essa ideia de que é possível que realmente nada faça sentido e não há um Deus gerenciando, um Deus cuidando, não existe nada. Isso começou a ser introjetado dentro de mim, no meu cérebro, na minha mente, e começou até a descer para o meu coração. E um dia, eu me lembro perfeitamente disso, eu no meu quarto fechei a porta e eu segurando o material que ele havia dado nas minhas mãos, um material que era um texto de Sam Harris, considerado um dos 4 cavaleiros do ateísmo, e eu orei a Deus dizendo: Senhor, se é que existe um Deus, porque eu já não tenho mais certeza disso, se é que o Senhor está aí em algum lugar, tenha misericórdia de mim, porque a minha fé está morrendo. Eu já não sei mais se eu acredito no que sempre acreditei, não sei mais se eu estou falando com alguém ou se eu estou falando sozinho como um idiota aqui dentro do meu quarto. Eu sei que eu preciso de ajuda. Se o Senhor está aí em algum lugar, tenha misericórdia de mim.
E isso aconteceu, queridos, sem eu faltar um único culto. Isso aconteceu comigo sendo filho de pastor, indo em todas as reuniões da igreja, liderando o grupo de jovens, passando por uma profunda crise, sem ter a certeza e a convicção de que havia realmente um Deus em algum lugar. Eu fiz uma oração dizendo: Senhor, eu sinceramente nem sei se eu estou falando com alguém, mas se eu estiver, por favor, me ajude, porque eu acho que tudo o que eu pensei que tinha está se perdendo. E eu gostaria de dizer para você que no momento em que eu fiz essa oração, o quarto se encheu de uma luz e uma voz falou comigo, mas não, queridos, nada disso aconteceu. Eu fiz essa oração e fui viver a minha vida. Comecei a estudar um pouco mais de questões apologéticas, que me deram, e sim, alguns materiais, argumentos racionais, que me ajudaram, que fortaleceram um pouco a minha fé ou as minhas crenças. E aquilo me deu um pouco mais de alívio e de ânimo. Eu obtive respostas para dar aos meus interlocutores, aqueles que estavam falando contra a minha fé. E é óbvio que com o passar do tempo, a presença doce de Deus também foi tomando e aquecendo meu coração e eu fui sentindo, parece que aquilo foi fazendo mais sentido para mim, eu fui tendo mais sensibilidade para sentir a própria presença de Deus junto de mim, comigo. Mas eu confesso que existem momentos em que eu ainda passo por vales sombrios na fé. Passo por dificuldades, tem coisas que eu oro, coisas que acontecem comigo na minha vida ou na vida de pessoas próximas a mim, que aquilo às vezes me abala. Sinceramente, às vezes me abala. O que me fortalece é saber que nesses momentos em que eu estou abalado, nesses momentos em que eu estou no vale da sombra e da morte, no vale da dúvida, no vale da escuridão, o bom pastor está comigo. O seu bordão, a sua vara e o seu cajado me consolam, me guiam e me ajudam a passar pelo vale da sombra e da morte. Eu não preciso permanecer no vale, eu passo por ele com a ajuda do bom pastor que me guia e que está comigo. Eu sou pastor de uma comunidade e recentemente eu passei por uma crise por causa da morte de um amigo, mas eu vou deixar para falar disso num vídeo sobre morte. Mas eu precisei muito da graça de Deus porque eu estava passando por um momento de crise e pregando na minha comunidade todos os domingos, enquanto eu estava vivendo um momento meio que de mal com Deus. A gente passa por isso, nós somos pó, nós somos limitados. Tem pesos que nos sobrevêm que a gente parece que é pesado demais, a gente não suporta. E Deus entende essas coisas. Deus sabe que nós somos falhos e Deus não se ofende com as nossas crises. Como buscar apoio nesse momento? Uma das coisas mais delicadas é que quando a gente está passando por isso, às vezes o que nos assusta não é nem o que a gente está sentindo, mas é como nós seremos vistos, a forma como seremos julgados se nós expormos, se nós conversarmos com alguém a respeito das nossas dúvidas, das nossas crises. Você tem medo de conversar com o pai, com a mãe, com uma pessoa da igreja, com o pastor, porque o que ele vai pensar de mim? O que essa pessoa vai pensar de mim se eu disser que a minha fé está abalada? O que essas pessoas vão dizer a meu respeito se elas souberem que eu tenho incertezas relacionadas à fé, à Bíblia, a Deus? Nós temos medo de nos mostrar vulneráveis, especialmente dentro da igreja, especialmente em ambientes onde parece que a vulnerabilidade é uma fraqueza. O correto, o cristão autêntico tem que ser forte, não pode duvidar, não pode questionar.
tem que ser quase que ignorante, tem que olhar para as coisas de modo sólido o tempo todo. Não há nenhuma margem para dúvida, para questionamento, para, como eu já disse aqui, para vulnerabilidades. E isso cria um ambiente onde a gente pensa, não posso falar isso para ninguém porque as pessoas vão me achar fraco. Eu vou ser, inclusive, removido do cargo que eu ocupo porque eu estou em crise e as pessoas não podem saber que eu estou em crise. Mas a igreja precisa ser um lugar de acolhimento. Fé não é performance. A gente não está ali disputando quem tem mais fé que o outro, qual fé é mais forte que o outro. A gente não está numa queda de braço da fé para mostrar que a minha fé é mais forte, sólida, garantida do que a sua. A gente precisa ser uma rede de apoio. Quem está mais forte vai ajudando os que estão mais fracos. Essas pessoas vão se fortalecendo e vão ajudando outras. E assim a gente vai. E de repente aquele que estava forte passa por uma situação que ele não esperava e aquilo abala a sua fé. E ele começa a ficar fraco e a gente vai lá e dá a mão para ele e socorre ele. A igreja é uma rede de socorro, de ajuda mútua, precisa ser. Então, se você está passando por crise de fé, vamos pensar em algumas questões práticas. Primeiro, procure alguém maduro, uma pessoa que tenha uma fé madura e converse com essa pessoa. Coloque para fora os seus questionamentos. Não fique internalizando isso, não guarde só para você. Coloque isso para fora com uma pessoa madura na fé. Fuja de ambientes tóxicos onde a dúvida, onde o questionamento seja visto como pecado. Não é. Nós podemos questionar. Nós vimos aqui vários personagens bíblicos que questionaram, que riram, que duvidaram das promessas de Deus, que não acreditaram. Você pode questionar, não tem problema nisso. Você pode ter dúvidas. E é saudável colocar essas dúvidas para fora. É saudável buscar respostas para essas dúvidas, para essas questões. Tente detectar se a sua dúvida, se o seu questionamento, se a sua crise é realmente relacionada a Deus ou se é uma crise acerca das crenças que você aprendeu sobre Deus. Porque existem crenças diferentes. A verdade é essa. Não existe um cristianismo, existem cristianismos plurais. Não existe um tipo de evangélico no Brasil. Existem evangélicos, expressões evangélicas distintas. Talvez esse lugar onde você está, as explicações que são dadas nesse lugar onde você está, não sejam suficientes para acalentar, para tirar as dúvidas que você tem. Então você é livre, você tem liberdade para olhar, para estudar outras respostas, outras possibilidades de respostas a esses questionamentos que você tem. É natural nós estarmos em peregrinação espiritual. E quando nós estamos em peregrinação, nós estamos procurando abrigo, nós estamos procurando um lugar que responda aos nossos anseios, que nos entenda, que faça sentido para nós. Não é pecado você procurar um lugar que faça sentido para você. Procurar uma resposta que faça sentido para os seus questionamentos. E uma coisa importante, a fé cresce em comunidade. Fé não é individual, a fé é pessoal, mas não é individual. As pessoas precisam estar em comunidade. Há algum tempo atrás, numa chamada que eu fiz no Instagram para convidar as pessoas para irem na nossa igreja, eu disse, se você não tem fé, se você é descrente, se você é ateu, se você não tem fé, pode vir para a nossa comunidade, porque a fé é fornecida por Deus e ela cresce, ela vai sendo gerada na vida comunitária. Você não tem que vir para a igreja já trazendo a sua fé. A fé quem dá é Deus. Deus é quem dá a fé. Deus é quem coloca em nós a fé salvadora. Então só vem. Porque Deus, através da comunidade, Ele pode gerar fé no seu coração. Eu acredito muito nisso. Fé é algo
comunitário. E para terminar, eu quero te dizer uma coisa. Não desperdice a sua crise de fé. Se você está passando por crise, por dúvidas, vá a fundo, questione, pergunte, estude, veja as respostas cristãs de vertentes diferentes para esse seu questionamento. Veja o que já foi produzido por cristãos de diferentes tradições para responder essa questão que você tem. É bem provável que os seus questionamentos não sejam inéditos. Outras pessoas já perguntaram, já questionaram essas coisas. Existem respostas para isso que você está a se perguntar agora. Então vá atrás, busque, veja as respostas, veja se isso faz sentido para você. Leia um autor, leia outro, veja um vídeo, veja o outro, veja aquilo que faz sentido para você. Não foi o diabo que te deu uma mente crítica questionadora. Isso aí foi Deus quem deu. Essa capacidade de questionar, de pensar, de ponderar, foi Deus quem nos deu. E Ele tem respostas para você. Então aproveite esse momento de dúvida, de questionamento, para se aprofundar no conhecimento acerca da sua fé, acerca das suas crenças. Então, se a sua fé entrou em crise, não se isole, não se esconda, se apresente, coloque isso diante de Deus, coloque isso para a sua comunidade de fé, para pessoas maduras, que eu tenho certeza que essa será uma rica oportunidade para você se aproximar do conhecimento acerca de Deus e para você se aproximar do próprio Deus. Quem está em crise é você, sou eu. Deus não entra em crise com a gente. Ele continua lá, sendo o mesmo. Ele continua próximo de nós. Ele continua habitando dentro do nosso coração, ainda que nós não estejamos sentindo isso. Deus está mais perto do que você imagina. E Ele está de braços abertos para receber você com as suas crises, com os seus dilemas, com os seus questionamentos. Nós não teremos aqui todas as respostas, mas nós teremos a presença garantida de Deus junto de nós. Que Deus te abençoe e te ajude nesse trajeto de crise. Isso vai passar e isso vai te ajudar a abençoar outras pessoas. Você vai ver. Deixa aqui os seus comentários, quero ver o que você pensa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.